Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Cândace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo a profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça. E seus descendentes, quem poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço-me que expliques. De quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo desta passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai o nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá a nossa vida, e Ele permite que não vacilem os nossos pés. Aclamai ao Senhor Deus, a terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus, que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai,
Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, caros irmãos, estamos vivendo este tempo da Páscoa, este tempo de alegria, tempo de festa, tempo de celebrarmos, com todo entusiasmo a nossa salvação, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos chamados de modo especial, neste tempo pascal, a assumirmos a nossa missão de sermos testemunhas da ressurreição do Senhor, de anunciar a todos este Cristo vivo, vencedor da morte, o Senhor que vive para sempre no meio de cada um de nós e o Senhor que nos conduz pela sua palavra para a vida eterna, para o reino do Pai. E hoje nós ouvimos neste Evangelho de São João, Jesus que se apresenta para nós como este pão descido do céu. Este pão que é o nosso alimento de salvação, nosso alimento de vida eterna. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que ele nos dará, como ele nos diz no final do Evangelho, é a sua própria carne, que é dada para a vida do mundo. Então nós somos este povo, meus irmãos, convidados sempre a nos aproximarmos do Cristo, a nos aproximarmos do Senhor da vida e nos alimentarmos da sua carne e do seu sangue, que é este nosso alimento de vida eterna, alimento que dá vida ao mundo, que é o sinal maior da entrega de Cristo por cada um de nós. Então nós somos impelidos nessa liturgia a buscarmos sempre este alimento de vida eterna e de salvação, que é o próprio Senhor, que se dá a cada um de nós de modo muito especial na Santa Eucaristia. Nesse que é o nosso alimento de salvação, onde nos alimentamos em cada celebração do próprio corpo do Senhor, para termos em nós a sua própria vida e, fortalecidos pela graça do Senhor, caminharmos com Ele em direção à vida plena, em direção à plenitude do reino dos céus, à plenitude da nossa salvação. Então, meus irmãos, que hoje nós possamos deixar que, de fato, a nossa vida seja conduzida pelo Espírito do Senhor, para que, atraídos por Deus, possamos ir sempre ao encontro de Cristo, como ele também nos disse no início do Evangelho de hoje, só pode vir a mim aquele a quem o Pai o atrai, e ele o ressuscitará para a vida eterna. Então é preciso, meus irmãos, termos a nossa vida, o nosso coração cheios de fé, cheios de confiança no Pai. E é nessa comunhão com Ele que nós vamos cada dia mais sendo atraídos para o caminho de seu Filho Jesus Cristo. Pois Ele é quem nos leva para junto do Pai. Como Ele mesmo diz, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. E este é Jesus Cristo. O Pai o enviou para que através de Cristo nós possamos ir também ao encontro do seu reino de amor e participar com Ele das alegrias no seu reino dos céus. E também, meus irmãos, a liturgia de hoje nos faz tomar consciência disso, de que, atraídos pelo Pai, atraídos a Cristo, nós somos também chamados a deixar que a nossa vida seja sempre conduzida pelo Espírito Santo. E é justamente o Espírito Santo quem nos fará levar adiante, levar até o fim a nossa missão de evangelizadores, a nossa vocação de testemunhas da ressurreição do Senhor. Como nós vimos na primeira leitura de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, nessa passagem da evangelização deste etíope, deste que era um eunuco, ele que era um pagão, mas que conhecia e com certeza se sentia atraído pela religião dos judeus.
E ele vem no seu carro, lendo o profeta Isaías, mas sem compreender aquilo que está lendo, pois não tinha ninguém que o ensinasse, ninguém que lhe explicasse aquelas profecias. E é nesse momento, então, que o Espírito Santo, ele guia, ele faz com que Filipe vá ao encontro deste etíope. E ali o Espírito faz com que Filipe dele se aproxime, escute, veja aquilo que ele está lendo e então entre em diálogo com aquele homem. Tem interesse pela sua vida, interesse por aquilo que ele está lendo, interesse se ele está entendendo. E ali então Filipe vai explicando para ele as Escrituras e anunciando Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado. E aí dessa maneira vai enchendo de alegria o coração daquele pagão que tem em si o desejo de se tornar também cristão, de se tornar também discípulo desse Cristo ressuscitado. E aí toda essa missão de Filipe culmina com o batismo desse etíope. Ou seja, ele que recebe então essa vida nova em Cristo e passa a ser a sua testemunha, passa a ser mais um membro do corpo de Cristo pelo santo batismo. E assim, meus irmãos, como o Espírito Santo agiu na vida de Filipe, é assim também que ele quer agir todos os dias na vida de cada um de nós. E é preciso que estejamos sempre com o nosso coração abertos, disponíveis para a ação do Espírito, para que ele nos leve aonde nós devemos ir e levar conosco a palavra de Deus, levar conosco o testemunho de Jesus Cristo. Quantos são ainda os irmãos que ainda não conhecem o Senhor? Porque ninguém ainda os apresentou, porque ninguém ainda lhes explicou as Escrituras, porque ninguém ainda os fez compreender a ação de Deus no mundo através do seu Filho Jesus Cristo. E esta é a missão que hoje o Senhor confia a cada um de nós. E nós que festejamos, celebramos com alegria a sua ressurreição, não podemos ficar com essa alegria apenas guardada para nós, mas é uma alegria que deve transbordar e deve chegar também às outras pessoas, chegar a todos os lugares. Assim como a ação de Filipe chegou até este eunuco, etíope, assim também a nossa ação deve chegar a todas as pessoas, porque a salvação de Cristo, ela é destinada a todos, a toda a humanidade, mas é preciso que tenha, de fato, testemunhas disponíveis, verdadeiros evangelizadores, que tenham amor pela missão, que tenham amor pelo anúncio da palavra e possam, com a mesma disponibilidade de Filipe, levar a palavra de Deus aos seus irmãos. Que o Espírito Santo possa também iluminar cada dia a cada um de nós e que o seu fogo nos anime, nos impulsione todos os dias a irmos ao encontro dos irmãos e a todos levar essa palavra, apresentar Jesus Cristo para que as pessoas possam fazer uma escolha por Ele, tornar-se verdadeiros cristãos, porque o cristão não é aquele que adere a uma doutrina simplesmente, mas o cristão é aquele que faz um encontro com uma pessoa, um encontro com Jesus Cristo. E é isso que nós, como cristãos, como evangelizadores, devemos proporcionar na vida das pessoas, proporcionar esse encontro com Cristo vivo, com o Senhor que está no meio de nós, para que assim eles possam de fato ter as suas vidas transformadas e caminharem com Cristo, caminharem numa vida nova, em direção à vida eterna, em direção à salvação e evangelização. E que o Espírito Santo, que é o grande protagonista da ação evangelizadora da igreja desde sempre, ele possa agir em cada um de nós. E nós, como seus instrumentos, possamos ajudar com que a palavra